João, já estou, mas eu só estou a ver. Ok, agora sim. Olá, boa tarde. Olá, Daniel. Olá, Leonor Viva. Conseguimos. Olá. Estava aqui com algumas dificuldades, mas acho que conseguimos. Sim, estávamos aqui com algumas dificuldades em entrar, mas estão superadas. Também já Ainda entrou bem. no Instagram? Ótimo. Também, sim. Uhum. Ok, vamos então dar início. Portanto, olá, boa tarde a todos. Portanto, estamos aqui para mais uma live da Mente Análises, portanto, uma sequência de várias que temos realizado ultimamente. E hoje vamos falar sobre o tema da morte, mais concretamente sobre como é que se pode explicar e falar sobre esta questão com as crianças. Portanto, hoje connosco temos a nossa convidada especial, Leonor Mexia. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Portanto, a Leonor é escritora e também autora do livro A Caixa da Ave Maria, que é um livro que aborda estas questões e é direcionado para crianças de todas as idades. E, portanto, a Leonor tem uma experiência muito vasta e de muitos anos de ir levar este livro e as suas experiências às escolas e às comunidades pelo país todo, e tem uma experiência muito rica de ver as reações das crianças e de falar com elas sobre estas questões. Então, antes de entrarmos no tema, queria também agradecer à Compácio, que foi uma associação que nos indicou o contacto da Leonor, e, portanto, o nosso agradecimento especial também à Compácio. Sobre esta questão da morte, eu começava, se calhar, por dizer que está envolvida num grande tabu, portanto, é um assunto sobre o qual existe um grande desconforto em falar, muitas reticências e que é evitado ao máximo. Creio que não foi sempre assim, pelo menos na cultura portuguesa. Em gerações anteriores havia outra naturalidade e outra vontade com que se falava do assunto. Era uma coisa até comum e banal, porque as pessoas conviviam de perto com a morte, cresciam a ver os avós envelhecer em casa, cresciam a ver outras pessoas morrer. Havia hábitos como de ir aos cemitérios, de falar-se sobre o assunto, e de modo que a questão da morte era um assunto natural para as pessoas, mesmo desde a mais tenra infância. E lidava-se com outra naturalidade com o assunto. As coisas foram evoluindo, a sociedade hoje, portanto, é uma sociedade muito mais competitiva, vive-se numa cultura de sucesso, valoriza-se muito a imagem, portanto, nós temos que estar sempre a mostrar que somos bem-sucedidos, temos que estar sempre instagramáveis, de modo que lidamos mal com tudo o que nos causa ansiedade, tudo o que nos causa desconforto, tudo o que nos causa frustração, e a morte é provavelmente aquilo que mais nos causa, mais nos angustia, mais nos confronta com os nossos limites, que mais nos desafia a nossa sensação de omnipotência, de modo que acaba por ser um dos assuntos que mais evitamos e que mais tememos. Portanto, eu não sei se a Leonor se quer dizer alguma coisa. Sim, primeiro queria começar por agradecer ao Daniel o convite e também à Compácio, que foi a Compácio que me indicou, e para dizer também que não tenho qualquer tipo de formação nesta área. A experiência que eu tenho de 15 anos a ir às escolas é que me dá
algum conhecimento, se posso dizer assim. 15 anos a ir às escolas, a levar a caixa da Avó Maria às crianças e a falar da morte e a ver as suas reações, e fui recolhendo muita experiência, muita alegria e muita vida, como é que ao falar da morte se recolhe tanta vida. E é só nesse sentido que eu terei alguma coisa, nada de novo com certeza para dizer, mas algum contributo que eu possa dar. É isso que o Daniel estava a dizer, é um grande tabu, a morte continua a ser um grande tabu, e enquanto os adultos não conseguirem lidar com esse tabu, também não vão conseguir, se calhar, falar com as crianças sobre a morte. Se calhar era preciso começar por aí, não é? De desmistificar esse tabu no adulto, para depois conseguir chegar às crianças. Foram muitas as vezes em que nas escolas, quando começava a contar a história da caixa da Avó Maria, tinha muitas crianças a chorar, porque nunca tinham falado da morte, e tinha também muitos professores a chorar, porque eram confrontados com isso, e as pessoas, além do tabu da morte, há também muito tabu de sofrimento, não se fala nas emoções, não há uma preparação para emoções com as crianças, e de repente, nas sessões de autor, passa-se de uma história do João e da avó do João que morreu para coisas muito mais profundas, e é muito bonito, e eu aprendi muitíssimo nestes 15 anos, e aprendo, é sempre diferente. Cada vez que vou a uma escola, e é muito rico e muito bonito. Sim. Sim, fica com a sensação que algumas ou muitas das crianças é a primeira vez que entram assim e podem falar no assunto. Sim, muitas, até porque as professoras, geralmente, quando eu vou à escola, eu vou com a editora, com a Porta Editora neste caso, que foi quem editou a Caixa da Avó Maria, e há um trabalho prévio, não é? Porque é um assunto muito difícil de falar, e ao contrário do que se pensa, as crianças são um público dificílimo, porque não têm filtro e porque dizem exatamente aquilo que pensam. E por isso fazem um trabalho prévio, e um dos trabalhos que costumam fazer é a Caixa da Avó Maria, basicamente. Então, primeiro vou contar um bocadinho. É o João, que tem uma relação muito bonita com a avó, muito próxima, e a avó de João morreu. E o João sempre esteve habituado a ver uma caixa branca no quarto da avó, e no dia em que a avó morre resolveu ir buscar a caixa onde a avó nunca o tinha deixado mexer, e descobriu um tesouro riquíssimo. Esse tesouro riquíssimo era o sorriso da avó, e que ele achou que ficou rico e que tinha a maior fortuna do mundo, porque herdou uma caixa branca com o sorriso da avó. E por isso peço desculpa, estou aqui com um problema técnico. Acabou de entrar no Instagram, foi isso? Pois, mas acho que está. Sim, acho que já está. Eu já estava no Instagram, só que o Daniel é que não me tinha adicionado. Ainda não tinha aceito. É isso. Para tirar o som do tablet. Pois é isso que eu estou a tentar fazer. Já vem aqui o meu ajudante. Mas já está aí a aparecer. Mas está com som. Então tiro o som. Peço desculpa, porque estas questões técnicas. É isso, mas não tira todo, não é? Não dá para tirar tudo sequer. Não dá? Ui, isso assim vai ser difícil. Não pode ser, filho. Então tiro o... Silencioso. Sim. Está silencioso. Parece que resolveu-se. Acho que sim.
Ok, ótimo. Pronto, Muito bem. é isto, pronto. Peço desculpa por esta interrupção, mas não estava a conseguir. Uhum. Não está, agora já não dá. Ponha como estava, porque se estava a ver. Continuamos a ouvir eco agora. Pois, João. Tenho aqui, sim. Não era por isso, Mas assim, não, olha, pera. assim ainda nos fones. Ah, peço desculpa, Daniel. Ok. Está a conseguir ver no Instagram? Sim. Agora, neste momento, não. Ah, Pois. Está a ler. está aqui, está aqui. Não. Isso. Espera, está ao contrário. Já está. Está a ver, Daniel, ou não? No Instagram. Não. No Instagram não, só vejo no Facebook. Não está a ver, só está a ser pela câmara de trás. Ah, pronto. Acho que vou conseguir agora. Peço desculpa. E agora? Não estou a vê-la. Já estou a enviar outra vez o pedido. Ok. Está a dar o som na mesma. Ok, já aceitei. Pronto. Mas continuo sem a ver. Ok, já está. Ok, já a vejo. Já? Pronto. Já sim. E o som, como é que está? Para mim está normal. E não está a ouvir? Eco não, Não, nem sou eu. interferências, não. Está normal. Tá? Então pronto, vou tentar fazer assim, apesar de que eu estou a ouvir duas vezes. Ok. Pronto, acho que conseguimos. Uhum. Ok, pronto. Está resolvido. Uhum. Sim. Então, não. É que eu continuo aqui com uma dificuldade técnica dificílima. Não faço. Pronto, Daniel, mas vamos tentar assim, acho que consigo. Ok. Eu pelo menos não ouço interferência nenhuma, ouço É tudo que eu normal. ouço a minha voz depois, percebe? Ok. Pronto, mas não faz mal. Uhum. Pronto, se não conseguirmos de outra forma, se calhar tentamos assim. Uhum. Pronto, tentamos assim. Ok. Voltamos então. Pedimos desculpa aqui por este As corte. questões técnicas. Exatamente, sim. Estão sempre lá. Sim, mas estávamos Eu a falar estava, de. sim, da questão. Pois é, porque isto aparece os dois. As pessoas estão a dizer que ouvem eco. Ah, é? E assim, eu queria era saber se assim ouvem na mesma. Está aqui alguém a dizer que acontece normalmente quando os dois aparelhos Quando estão. são os dois aparelhos, mas eu não consigo fazer de outra maneira, acho. E assim, Pois, eu como não ouço, só as pessoas que estão a ouvir-nos é que podem dizer. Se nos puderem informar por mensagem, se estão a ouvir eco ou não, agradecemos. pronto, eu acho que assim já conseguimos. Sim, no mesmo quarto. Pronto, não estamos a ter mais feedbacks sobre se há eco ou não. Se nos puderem dizer. Bem, continuamos, Daniel. Se for impossível para as pessoas, eu acho que acabam por dizer, não é?
Exato, Bem, sim. eu estava a dizer então que nas escolas onde ia, o Daniel estava-me a perguntar se era a primeira vez, muitas vezes, que as crianças se deparavam com o assunto. Sim, está com eco, estão a dizer que está com eco. Ok. Outros que está perfeito. Pois, Não é? para outros está bom, não sei se calhar continuamos, Sim. não estou a ver outra solução. É. Sim, acho que vou tirar o som daqui e pôr aqui mais. Ok, está aqui alguém a sugerir para... Olha, sim, já consigo. É? Ok. Pronto. Estava aqui também alguém a sugerir para nós desligarmos o som quando não estamos a falar. Se está resolvido, continuamos. Sim. Ok. Estávamos a falar das vezes que ia à escola, não era? E das crianças a chorar muitas das vezes. Sim. Sim, acho que para muitas crianças foi a primeira vez que falaram da morte. E como eu estava a dizer, muitas vezes o trabalho é prévio, as professoras fazem o trabalho prévio antes e levam os miúdos a fazerem perguntas que põem numa caixa. Eu estava a contar a história da caixa. E quando chegamos lá, abre-se a caixa e tiramos as perguntas. Por isso, os miúdos sentem-se muito à vontade, as crianças sentem-se muito à vontade para fazerem as perguntas que quiserem. E sentem-se muito livres para isso. Eu normalmente levo-as a fazer o exercício de que o importante que devemos guardar das pessoas, quando elas morrem, são as coisas imateriais que elas nos deixam, porque tudo o resto pode ser vendido. E façam um exercício com eles, o que é que podiam vender, o que é que estaria dentro da caixa. E começam todos a dizer imensos tesouros, imensa coisa, dinheiro, joias, casas. E quando percebem que é o sorriso da avó, umas dizem que um sorriso não vale nada, outras dizem que o sorriso vale imenso, e pronto, e começam a dizer outras coisas de fortunas que podem ter herdado e que não podem vender. A meu ver, reside aí a chave de tudo. Se falarmos com as crianças da vida da pessoa e não da morte, não é? E dar mais importância a tudo o que a pessoa foi na vida e as coisas boas que nos deixou. E é muito por aí, e costumo sugerir para as professoras e as mães e os pais fazerem um álbum de memórias, ouvirem a música preferida da pessoa que morreu, falarem normalmente da pessoa que morreu, não esconder os sentimentos, chorar à frente das crianças. Eles têm que perceber que os adultos também choram, que os adultos também sofrem. Sobretudo criar um contexto seguro, não é? Afetivo, emocional, onde a criança, mesmo que veja o adulto chorar, mesmo que veja o adulto sofrer, percebe que independentemente disso tudo está acolhida e segura e está livre para manifestar as suas inseguranças e os seus medos em relação à morte. É o mais importante. Sim, parece muito interessante isso que a Leonor disse. Estava a pensar até em algumas das estratégias que falou aí, que parecem muito indicadas para se falar destas questões com crianças, porque são adequadas à forma como elas compreendem o mundo, que é muito através de coisas concretas e do brincar, e de histórias, e de pegar nos objetos que nos lembram as pessoas. E acho que é muito por aí. Nós temos que ajustar a linguagem às crianças, não podemos falar com elas como se fossem adultos. Naturalmente, avaliar a capacidade que cada criança tem, ver o que é que a criança quer saber sobre isso.
Pois, Ir exatamente. avaliando, ir vendo, tem muito a ver com a maturidade de cada criança, com as vivências, com o que os pais conseguem contar ou não conseguem contar. Pois, essa se calhar é uma dificuldade também muito comum nos adultos, na hora, quando chega a hora de falar destas questões, que é anteciparem-se e acharem que sabem o que a criança quer saber, ou o que a criança precisa de saber, ou que sabem o que a criança já sabe e o que não sabe. E não nos podemos esquecer que primeiro precisamos de ouvir a criança e perceber o que é que ela já sabe, o que é que ela não sabe, o que é que a está a preocupar no momento, qual é a questão dela, e ouvi-la também nas formas que ela tem de se exprimir, porque muitas vezes ela já se consegue exprimir Não é só na verbalmente, linguagem, não é? exatamente. Outras vezes não, porque nós temos que entrar no mundo delas e acompanhá-las através do brincar, das histórias. Evidente, até porque a vida não acaba com a morte, não é? Há uma relação enorme que se põe, que se cria depois disso, não é? Nós não esquecemos as pessoas que morrem no dia em que elas morrem, e há uma relação muito grande que se cria quando as pessoas morrem, e isso é muita vida, e isso é muito importante para o equilíbrio, descobrir essa forma nova de relação com a pessoa que morre, de uma maneira equilibrada e de uma maneira que não seja um peso brutal para a criança e para o adulto, não é? Esta semana estava a reler um livro que gosto muito, que é Às Terças com Maury, do Mitch Albom, onde às tantas o Maury diz só quando aprendermos a morrer é que aprendemos a viver. Quando desconstruir um bocadinho esta ideia da morte, é que se vai conseguir falar dela, não é? E sobretudo às crianças. Sim, concordo inteiramente. Estava a pensar até nesta questão e estava a pensar que a morte também pode ser um fator que promove o desenvolvimento e que nos faz crescer e alargar os nossos horizontes. Por várias razões. Em primeiro, porque confronta-nos com a nossa finitude, com os nossos limites e com os dos outros. Portanto, isto também nos faz idealizar e torna-nos mais humanos. Claro. E, como o Leonor dizia, as pessoas continuam vivas dentro de nós, porque sim, há toda uma relação que continua porque é interna, não depende do objeto externo e, portanto, ela continua dentro de nós. Exatamente. Portanto, ela continua mesmo na ausência. Passagem aqui do livro. Às tantas. Então, se calhar, só para terminar esta ideia. Mãe fala com o João. Então, Diz isso, agora temos que aprender. Agora temos juntos que aprender a viver assim, só com a recordação da avó. Se lembrares dela um bocadinho todos os dias, com alegria e ternura, a avó nunca morre no teu coração. Depois ficámos os dois muito agarrados e chorámos um bocadinho. E é muito isto que falávamos, não é? Por um lado, não esconder da criança a tristeza e, por outro lado, aprender esta nova forma de relação. Na nova forma de relação há uma quantidade enorme, nem nós sabemos isso, não é? Também aprendemos e cada morte é diferente e cada criança, sobretudo, é diferente. E essa forma de relação pode passar por tanta coisa, não é? E por perceber como é que a criança se sente mais segura, a maneira que a criança se sente mais segura, não é? Sim, sabemos que podemos fazer, adaptar à linguagem dela e comparar com a flor que nasce, que vive e que morre, que a morte faz parte integrante da vida em qualquer ser vivo. E elas compreendem muito bem isso. As crianças percebem muito bem e compreendem muito bem. Pela minha experiência, elas simplificam tudo. Nós é que complicamos, os adultos é que complicam sempre tudo. Sim, elas compreendem. Nós muitas vezes é que não temos a vontade para falar dos assuntos. E isso é um aspecto muito importante, porque é muito importante poder-se falar, poder haver esta vontade, mas para isso precisamos nós adultos também ter alguma vontade com o assunto. E, portanto, também termos alguma familiaridade em falarmos sobre ele, em entrar em contacto com ele, em pensarmos sobre ele, em partilharmos as emoções com os outros.
para quando chegar a hora também de falar sobre isto com a criança, nós podermos estar minimamente em paz com o assunto. Acontece Ou sim então muitas vezes. assumir que não se sabe tudo. Sim, Também sim. acho que isso é importante, e há É, coisas que não conseguimos explicar, e há coisas que nos ultrapassam, eh, é isso que eu e ia dizer, e as Leonora, porque crianças o também estar em paz não significa nós também não ficarmos incomodados com o assunto, nem não sofrermos com o assunto. Claro que nós não podemos estar de tal forma angustiados que paralisemos e bloqueamos e não conseguimos apoiar a criança, porque com isso estamos-lhe a transmitir uma ideia de horror sobre a morte, de um horror sem nome que nem os meus pais sabem o que fazer. claro. Agora, podemos sim sentir, e sentimos a dor, não sabemos o que fazer, não sabemos também explicar, porque ninguém sabe porque é que morremos, e a criança perceber que nós não sabemos, que também sofremos, e podermos chorar juntos e isso estar bem, não ser desorganizador, pode ser muito estruturante para a criança também, sentir que o pai está lá e a mãe, e que conseguem abraçar e que conseguem dizer o que sentem, mesmo que se sintam mal. Sim, e explicar que o sofrimento faz parte da vida, que eles também não conseguem passar, a vida toda sem caírem e sem se magoarem, e que por isso o sofrimento também faz parte da vida, a doença faz parte da vida, a morte faz parte da vida, e explicar-lhes isso com a maior naturalidade possível e que as e que a parte, física, fica frágil e que o coração para e que as pessoas morrem. É evidente que há aqui muitos fatores, se a criança tiver num contexto religioso, com uma família, que lhe tenha dado uma educação religiosa, tem muitíssimo mais, eh é diferente, a linguagem a usar com a criança é diferente e ela também entende as coisas de outra maneira. A fé facilita muito nestas coisas, nisto e em Uhum, tudo, mas nisto sobretudo, não é? sim. Mas há muitas crianças que não têm isso e muitas vezes os pais também são confrontados de repente e usam, às vezes, os pais, os professores, os adultos, eh, termos que as põem ainda mais inseguras. Há uma Uhum, dificuldade enorme em usar a palavra morrer sim. e os adultos usam o partir, e a criança pensa se a pessoa partiu, há de chegar outra vez. Pois, a criança Ou não perdeu não perdeu volta. o pai, a avó, então se perdeu pode encontrar. Há muita dificuldade em usar a palavra morrer. Quando as crianças, sobretudo fazer perceber às crianças que é irreversível e que o pai morreu e com o verbo morrer elas percebem, não é? E Uhum, não é por mal, com certeza, mas é como uma estrelinha. Não tem mal nenhum dizer que é uma estrelinha e que foi para o céu, mas é pouco. Depois há um dia nublado em que não há estrelas e a criança não percebe, é pouco. Não chega, a criança não se satisfaz com isso. uhum. Sim, Não é? nem dá para explicar tudo numa única conversa, porque muitas vezes explica-se a história da estrelinha na esperança de ser uma fórmula mágica para numa única conversa se encerrar o assunto. E a história Claro. da estrelinha pode ser uma primeira abordagem, mas o importante é haver abertura para se continuar a falar do assunto, às vezes que forem necessárias, e Claro. estarmos disponíveis para isso. E mais à frente, então, de surgir outras questões mais difíceis, tais como, mas a mãe também vai morrer, o pai também vai morrer, eu também vou morrer, porque são questões que Sim, surgem numa fase sobretudo mais avançada, quando a criança começa a perceber que é de facto irreversível. claro, sobretudo faz toda a diferença se a pessoa que morre faz parte do contexto do agregado da criança que lhe vai mudar o dia a dia. Aí faz toda a diferença. Ou se é um tio, uma avó, que não muda exatamente as rotinas da criança e o dia a dia da criança, não é? Há tantos fatores, não é? Ou se é uma morte prematura, que é muitíssimo mais difícil de explicar a uma criança do que a morte natural dos avós ou das pessoas mais velhas, não é? Aí muitas vezes os adultos também não conseguem explicar, não é? Explicam Uhum. a parte lógica e a parte física, mas depois há uma infinidade de perguntas que ficam por responder. Sim, Eu sim. penso que agora, com o Covid,
isto vai mudar completamente, Estava a pensar porque nisso também. por um lado, não é, isto normalizou muito, mesmo em termos de linguagem associada à morte e ao sofrimento, normalizou muito e as crianças agora vão estar muito habituadas a ouvir falar de mortes. Por outro lado, também há uma banalização disso e fala-se nos números das mortes, sem a parte afetiva com uma insensibilização muito grande. Isso também é um bocadinho assustador, não é? Uhum. É Sim, preciso aqui sim, depois, o equilíbrio disto e o fazer ver, eh, às crianças que as 100 mortes ou as 70 mortes ou as 200 mortes não são 200 mortes, são 200 mortos de 200 famílias em luto e em sofrimento. sim. Sim. Isto é Também há importante. muitas crianças que estão a ver a morte de perto agora, porque há muitas crianças que estão a passar agora por experiências de perda e num momento muito difícil, porque muitas não têm a oportunidade de se despedir, muitas é numa situação repentina, muitas não podem ir ao funeral, ou vão, mas não dá para abrir o caixão, não conseguem ver. Pronto, e nós sabemos que a criança tem um pensamento muito concreto, portanto, a criança precisa de estar próxima da realidade para a conseguir perceber. Sim, e a importância que isso tem no luto, não é? E as despedidas, a importância disso no luto de uma criança, não é? Se já num adulto é, quanto mais numa criança, não é? Eh, Uhum. eu nesse caso eu sugeriria que os adultos levassem a criança a escrever uma carta de despedida, por exemplo, onde a criança se Uhum. pudesse despedir e onde pudesse dizer tudo o que não foi capaz de dizer. É difícil, não, e as crianças não são todas iguais, mesmo antes do Covid, é muito difícil para os adultos perceberem se devem levar a criança Uhum. aos funerais e aos velórios, ou se não Sim, devem levar a criança. Não há fórmulas mágicas, nem eu não, sei, nem o Daniel, que é muito a sua área, sabe, não é? Cada adulto é que tem que saber do que é que a criança é capaz de sim, mas suportar não isso. é só saber, porque podemos não saber. É importante nós conhecermos a criança através da relação que temos com ele, mas nestas situações eu creio que também é importante, também depende um pouco da idade da criança, não é? Depende de muitas coisas, mas também é importante envolvê-la no processo, explicar-lhe como é que é o funeral, o que é que vai acontecer, o corpo vai estar assim, as pessoas podem ver ou não ver, tu podes ter a opção de ver ou não ver, vais ver pessoas a chorar, vais ver pessoas a chorar muito, a mãe também vai estar a chorar muito, e explicar o que é que vai acontecer para a criança saber. E a criança pode decidir se quer ir ou não, ou se quer despedir-se de outra forma, porque a criança também sabe o que é que aguenta. E pronto, e depois há aqui todo um conjunto de variáveis, não é? Há, por exemplo, pessoas que optam por ir visitar o corpo amortalhado não no dia do funeral, no dia anterior, para se confrontarem com menos dor. Muitas vezes, se os pais vão ficar muito perturbados, a criança pode ser melhor não ir, ou pode ser melhor ir acompanhada por uma outra pessoa, Claro. sem ser os pais, mas alguém com quem a pessoa tenha proximidade. Porque se for uma tia, mas que a criança nunca a viu, a criança não se vai sentir segura, Claro, não é? evidente, evidente. Sim, e saber que não há uma medida certa, não é? Cada criança é uma criança, cada adulto é um adulto e cada circunstância é diferente uma da outra, não é? Uhum, Não há aqui medidas milagrosas, nem receitas milagrosas, como é que isto se faz ou como é que vai acontecer, não é? Há um critério comum que é o do que é o contexto seguro, afetivo, e a partir daí cada um fará e cada adulto fará com certeza aquilo que achar melhor e mais adequado à uhum, sua criança, não é? sim, Isto mudou tanto e está sempre a mudar de geração em geração, não é? E mesmo eu vi tanta realidade diferente nas escolas do país inteiro. eh,
das zonas urbanas para as zonas mais interiores, por exemplo. Nas zonas mais interiores, os miúdos as crianças têm uma convivência muito maior com as pessoas mais velhas e com tudo o que é rituais, dos enterros e das mortes, são meios mais pequenos e encaram com muito mais naturalidade a morte do que as crianças na cidade, por exemplo. Muitos dos avós vivem com eles no campo ou muito próximo, por isso foram vendo o envelhecer dos avós, agora não, porque os avós, muitos já estão em lares ou não estão, ou moram longe, não têm não veem esse envelhecer e depois de repente custa-lhes muito mais perceber. Ou então ainda temos outro fenómeno complicadíssimo, que é os dos jogos de computador, ou quer que seja, onde os heróis morrem e ressuscitam. Sim, sim. Não é A Leonor disse agora aí duas coisas muito interessantes, eu gostava de comentar as duas. Portanto, estas diferenças que identifica entre o litoral e o interior, acho que também têm muito que ver com o sentido de comunidade. Portanto, no interior, como são meios mais pequenos, também existe uma proximidade muito maior e um sentido de partilha muito maior. Portanto, as pessoas apoiam-se muito mais umas às outras e, portanto, nestes momentos difíceis isto também faz a diferença, enquanto que no litoral, nas grandes cidades, estamos todos enfiados nas redes sociais, nos nossos apartamentos, na nossa vida competitiva e, portanto, estamos cada vez menos com o outro e mais connosco próprios no sentido da preocupação com as nossas carreiras, com a nossa imagem nas redes sociais. Estamos mais virados para as nossas questões narcísicas do que para o outro. E isso também nos deixa muito mais isolados, quer para perceber as nossas emoções, de uma forma geral, depois quer para perceber estas emoções que a morte nos traz em particular e para termos suporte nestas horas difíceis. Claro que sim, as vivências são muito diferentes e mesmo numa zona mais interior há muito mais comunhão com a natureza, e isso também ajuda muito a perceber, não é? Como é que as coisas têm uma vida e que a beleza delas está na vida que têm, não é? Porque não vivem eternamente, não tinha graça nenhuma se as flores durassem sempre, só as flores de plástico é que duram sempre, a beleza das flores está em durarem tão pouco e pode-se muito fazer esse paralelismo que a criança percebe, não é? E há e as crianças acabam muitas vezes por ser mais puras nesses sítios e mais mais puras. Sim. Há tantos fatores, tantos de... Sim, imensos. A Leonor comentou também os videojogos em que os heróis morrem e voltam, e morrem e voltam. Parece-me um fenómeno interessante e também mesmo na televisão há cada vez mais cenas da morte a serem exibidas, quer para adultos, quer para crianças, mas de uma forma que acaba por ficar tão banalizada que perde a carga afetiva. Até há alguns autores que chamam ao fenómeno de morte escancarada, que é precisamente a ideia de banalizar tanto a ideia da morte que quase que nos dá a ideia que somos imunes à morte. Parece-me que é uma coisa que acontece muito também no contexto atual de intolerância à perda, à frustração, à morte e, portanto, dá-nos a sensação de triunfo e de omnipotência, que estamos sempre em busca disso. E se calhar precisamos mesmo da experiência da morte para fazer o luto da nossa omnipotência e percebermos que somos só humanos porque também é isso que nos faz ser mais gregários, de nos inserirmos mais na comunidade e de procurarmos mais apoiar-nos uns aos outros, porque percebemos que tudo o que temos, na verdade, é resultado de uma herança, é-nos dado, foi construído. E a nossa vida... portanto, também temos que construir algo para a posterioridade, até porque não vamos estar cá para sempre. Evidente, e a vida só faz sentido, e explicar isso às crianças, que a vida só faz sentido na medida das relações que temos.
nós não viveríamos sozinhos e por isso as relações é que fazem a nossa vida, não é? Somos os nossos avós têm o nome, somos assim porque somos netos dos nossos avós, filhos dos nossos pais, irmãos dos nossos irmãos, porque compramos o jornal no Senhor Augusto e a fruta na Dona Sílvia. E essas relações todas que vamos construindo é que nos humanizam e nos fazem ser como somos, não é? E depois a tal coisa, a tal comunidade que o Daniel dizia, é que dá estrutura a isto tudo e é que dá o ambiente e o contexto seguro, afetivo e emocional que a criança precisa quando uma dessas relações é quebrada. Não é? Senão Sim, que é fundamental, é muito importante. Perna. Sim, mas que também há cada vez mais dificuldades a esse nível, porque estamos mais isolados e também porque existe um tabu cada vez maior em relação à morte e muitas vezes as crianças têm a reação de rejeitar a outra criança que perdeu alguém, porque aquela criança representa o tabu, representa aquilo que não pode ser, aquilo que ninguém quer. E de modo que é importante haver esta naturalidade de se falar com a morte e dela fazer parte da vida e do dia a dia para quando chegar o momento da morte estarmos mais preparados. Sim, e as coisas estão muito diferentes hoje em dia e eu acho que o tabu da morte também se vai desconstruindo. O meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Eu lidei com isso muito de perto. E eu lembro-me no colégio, e era um colégio privilegiado, porque era muito de um meio muito pequeno, toda a gente se conhecia. Isso, por um lado, isso foi fundamental no meu luto. As professoras vieram buscar a casa para eu ir para o colégio passado uns dias. Toda a gente sabia do que me tinha acontecido. Mas as próprias crianças foram muito cruéis comigo e os meus amigos foram muito cruéis comigo. Não foi nada que me tivesse traumatizado, não é? Aconteceu comigo, eu tenho 4 irmãos, com os meus 4 irmãos o luto foi diferente, com a mesma mãe, com a mesma família, e fizemos os 5 lutos diferentes e tempos diferentes, e por isso não há receitas, não é? Nem há... agora, quanto mais se desconstruir esse tabu, mais fácil é viver o luto. Sim, porque estamos mais preparados e também porque o lidar com a morte e o tê-la presente também é enriquecedor em termos do nosso desenvolvimento. E criativo. Sim. E pode ser criativo, sobretudo já há muito esse método agora, não é? De usar as artes para viver o luto. E pode gerar tanta coisa, não é? E os artistas muitas vezes produzem mais na tristeza do que na alegria. E há tanta coisa. Há muitas pessoas que espontaneamente começam a criar após uma perda. Há pessoas que começam a escrever, há pessoas que começam a pintar. Eu acho que a morte também ajuda-nos a desenvolver a nossa criatividade e também a nossa maturidade. Sim. Imenso. Agora, também pode ter um lado perverso, não é? Há crianças que tornam-se demasiado maturas a seguir a uma perda. Demasiado no sentido de ficarem parentificadas e quase como se fossem adultos que já não precisam de nada e quase que são eles a cuidar dos adultos. Não é às vezes, é sempre. E, portanto, a morte pode ser um fator de desenvolvimento, mas também pode haver excessos, não é? Evidente. Sim. E esse equilíbrio é que é dificílimo, não é? Encontrar esse equilíbrio é que é dificílimo. E não é uma coisa que se faça num dia, não é? São anos. Sobretudo se a morte for de alguém muito próximo, não é? Do agregado. São anos, e são anos em que se tem que estar atento e próximo. Mas, de facto, as artes podem muito ajudar nesse sentido. Podem cada vez mais. Já são artísticas naturalmente, não é? Elas gostam de desenhar, elas gostam de brincar, gostam de histórias. Portanto, muitas vezes é nós conseguirmos acompanhá-las e entrar no registro delas. Claro que sim, claro que sim. É muito.
Eu se calhar, não sei se a Leonor tinha assim alguma coisa que gostasse muito de dizer. Eu estou a dizer isto porque temos 15 minutos até a sessão cair e estou a ver que estão a ver aqui algumas perguntas, também era importante respondermos pelo menos algumas, Então, mas se houver alguma coisa que gostei, ainda tinha imensas coisas para dizer, mas se a Leonor houver alguma coisa que gostasse muito de dizer. Como? Como achar melhor, o Daniel faça como achar melhor. Se calhar avançava para as perguntas, acho que ainda tínhamos aqui imensas coisas para dizer, ficávamos aqui mais tempo. É um assunto fundamental na vida, portanto, mas se calhar, se sobrar tempo, cá voltaremos. Portanto, eu estou a puxar isto até ao início. Leonor, eu vou-te pedir um favor, consegue ver as perguntas que aparecem no Instagram? É que no Instagram eu tenho isto bloqueado, eu não consigo deslocar nem para cima nem para baixo as perguntas. Não Mas sei a mim não me aparecem perguntas no Instagram. Ok. Só me Pronto. aparece a dizer que o vídeo parou, que se Pois se é, houve. eu tenho aqui alguns comentários, sei que há mais para baixo, mas eu não consigo deslocar, portanto eu só consigo ver as perguntas que estão no Facebook. Mas eu acho que aqui não há perguntas, Daniel. Também há. Eu não estou a ver perguntas, mas estou a ver comentários, portanto, presumo, possivelmente, se eu conseguisse puxar mais para baixo e encontrar perguntas. Eu não consigo. Ok, pronto, não faz mal. Se o Daniel vir daí, as perguntas. Ok, sim, eu consigo ver as do Instagram. Portanto, está aqui uma pergunta: aconselham que as crianças devam ver o familiar no caixão ou desaconselham? Portanto, eu posso responder, portanto, não existem fórmulas nem critérios objetivos que nos ajudem a perceber, depende muito. Portanto, aqui é muito importante nós conhecermos a criança, termos uma relação próxima com ela e percebermos junto com a criança o que é melhor. Portanto, para a criança pode ser muito desorganizador ver uma pessoa tão próxima, mas a maior parte das vezes não, porque as crianças precisam de ver para entender, elas têm um pensamento muito concreto, até há crianças que têm necessidade de tocar para sentir o frio, é uma forma de interiorizar. Claro que isto tem um impacto fortíssimo, mas não há como não ter. Portanto, estamos a falar da morte e da perda e do luto. E, portanto, é viver este impacto. Claro, agora a criança tem que estar acompanhada e sentir um colo afetivo e sentir que mesmo que o adulto esteja triste, está capaz de aguentar a tristeza dele e a da criança. E que a criança sentir-se acolhida para enfrentar as coisas e para perceber da forma que ela sentir necessidade. E se a criança quiser ver, por que não? E se a criança quiser tocar, por que não? É isso, eu não tenho nada a acrescentar. Ok, estou aqui à procura de mais perguntas. Portanto, temos aqui outra pergunta. Têm sugestões de atividades concretas para lidar com o medo da morte, da própria e do outro, junto de crianças do pré-escolar e primeiro ciclo? Para lidar com o medo da morte é sempre difícil, não é? Até porque as crianças nessa idade não têm muita noção do abstrato, não é? Podem-lhes pedir se elas conseguem tocar a alegria ou se conseguem tocar a tristeza e elas assim vão conseguindo um bocadinho perceber o que é o abstrato, também não conseguem tocar a morte, mas conseguem sentir a pessoa que morreu, da mesma maneira que conseguem sentir a alegria e não a conseguem tocar. Atividades são os desenhos, eu acho que os desenhos são um desbloqueador muito grande. E nessa idade é sobretudo desenhos, não é? Mas aqui também entra muito a idiosincrasia da criança, porque para uma criança pode ser um ótimo desbloqueador, para outro pode funcionar melhor outra coisa. Claro.
Sim, ao falar com naturalidade com a criança sobre a pessoa que morreu, hoje vamos fazer a comida, o prato preferido da avó, supondo que era a avó que tinha morrido. Hoje vamos ouvir a música preferida da avó, hoje vamos fazer um álbum de memórias com fotografias, com histórias engraçadas. Podem ser algumas atividades. Sim, faz-me sentido. Agora estava a reparar aqui na pergunta porque especifica que é com crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, portanto são crianças muito novas. Geralmente nestas idades há aqui uma particularidade, que eles entendem a morte ainda de uma forma muito parcial, ainda não a entendem como uma coisa irreversível. E de modo que eles confundem muito, não entendendo a morte, que é uma coisa irreversível, que nos acontece a todos, que eles muitas vezes confundem a morte com o abandono. Portanto, se o pai foi fazer uma viagem ou se foi para o céu, porque é que não volta? Ou porque é que eu não posso ir visitá-lo? Ou porque é que eu não me posso matar para me transformar numa estrelinha para ir visitar a avó e voltar? E muitas vezes o medo da morte, nestas idades, representa uma angústia de abandono. Então também é muito importante explicar à criança que é irreversível, que não foi abandonada e que os outros estão cá para ela e que ela que não vai ser abandonada. E é muito importante também estar com ela, fazê-la sentir a presença. Claro. Muitas vezes nestas idades, além da angústia de abandono, há também um medo de crescer. Algumas crianças têm medo de crescer e isso manifesta-se também, manifesta-se de várias formas e uma delas é o medo da morte. Portanto, nestes casos, se for o caso, também é importante perceber porque é que será que a criança está com medo de crescer, o que é que ela associa ao crescer, o que é que ela está com medo de perder. E é o pôr a culpa noutra coisa, não é? Que é sempre a maneira mais fácil, mas que depois pode ser muito confuso para a criança, não é? Porque a culpa é da doença que matou, a culpa é do acidente, a culpa é... E depois, cada vez que a criança não quer andar de carro porque tem medo de ter um acidente, a criança não quer ficar doente porque tem medo de morrer, e isto às vezes cria mais ansiedade e mais medo, não é? Sim, ou até há crianças que ficam com medo de adormecer porque explicaram-lhes que o avô adormeceu e morreu, na tentativa de explicarem o que é a morte. Portanto, as crianças têm um pensamento muito concreto e, portanto, é preciso explicar muito bem as coisas, não é? Então, e muitas vezes este espaço, eu noto muito isso quando vou às escolas, muitas vezes, isso também não pode ser uma coisa muito forçada, não se vai falar da morte só porque sim, não é? Ou acontece alguém e morre alguém, ou então em contexto escolar, como acontece quando eu faço sessões de autor nas escolas. E muitas vezes esta oportunidade é que leva as crianças a desbloquear também, não é preciso ser uma coisa muito soturna e muito triste, não é? É falar com naturalidade. Sim, eu até me estava a lembrar de um caso que eu conheço da minha vida pessoal, porque não dou aqui exemplos dos casos dos pacientes, não é? De uma senhora que gostava imenso de falar destas questões da morte, mas no fundo é porque ela se via ela própria como uma cuidadora e, portanto, ela tornava-se a cuidadora de toda a gente que precisasse e foi a pessoa que esteve a acompanhar o pai na sua doença terminal, só que ela recolhia disto até um sentimento de superioridade. Eu estive lá mais com os meus irmãos, quase uma de triunfo. E, portanto, mesmo a falar com os filhos sobre as memórias do avô, ela punha sempre esta tónica e até falava das coisas de uma forma muito dramática e pouco natural. De modo que isso, além dos filhos não gostarem, não era nada construtivo. Claro. Pois, mas a senhora estava ela própria a lidar com isso. Pois. Isso é exatamente. Que é difícil. Ok. Está aqui uma outra pergunta. O que fazer-se perante a morte de um conhecido? As crianças começam a verbalizar medo que os pais morram? Depende muito. Muitas vezes não. Muitas vezes, quando morre um conhecido, também depende de muitas coisas e depende, nomeadamente, da proximidade dessa pessoa que morreu com a criança.
As crianças fazem perguntas mais como é que isto aconteceu, para onde é que ele foi. Também depende muito da idade da criança. Se for uma criança mais nova, como ainda não entendeu que a morte é irreversível e universal, há menos tendência a fazerem este tipo de perguntas de se os pais também vão morrer. À medida que vão percebendo melhor o impacto e as implicações disto, pois provavelmente vão surgir essas questões e essas questões também são difíceis para o adulto, até porque mexem com a angústia de morte do adulto. Todos nós temos medo de morrer, todos nós já nos passou pela cabeça e se eu morro e deixo o meu filho. Agora também é importante nós irmos trabalhando essas angústias dentro de nós para ficarmos menos angustiados nessa hora e, embora fiquemos afetados, conseguirmos lidar com alguma calma e com alguma naturalidade e responder honestamente. Sim, um dia, mas muito provavelmente mais, quer dizer, com uma criança não vamos utilizar esta palavra muito provavelmente. Portanto, com uma criança vamos mesmo assegurar. Sim, um dia, mas muito mais tarde, não precisas te preocupar com isso agora. Eu vou estar aqui para ti, para cuidar de ti, e o pai também, e não vai estar sozinho. Sim, demonstrar, E viram lá outras está, vai questões, tudo, e eu também. E um dia vão vai vir tudo as dar ao que questões e eu temos também vou morrer. Portanto, também temos de estar preparados para essas. Sim, sim, evidente, não é? E ninguém e vai tudo dar ao que tínhamos falado e ao que temos dito aqui, que o mais importante é o contexto afetivo e emocional para a criança se sentir profundamente amada e profundamente segura, independentemente dessas vivências todas, não é? E dar o espaço para a criança pôr as dúvidas, dar o espaço para a criança ficar livre para chorar, para estar triste, porque muitas vezes os adultos não deixam a criança estar triste e a criança chorar. Eles precisam de chorar e precisam de estar tristes. Sim. E o adulto também pode chorar em frente à criança e podem se abraçar e chorar juntos. Sim, sim. Pode ser muito apaziguador. Sim, sim. Cria elos muito fortes. Ok. Eu estou com medo Daniel, eu acho que já estamos quase em cima da hora. Pois, eu creio que a sessão cai dentro de 2 minutos. Temos aqui uma outra pergunta que entrou agora, eu vou pelo menos ler. Hoje em dia, com tantos pais novos que morrem com Covid, para além do medo do vírus, de se viver toda esta situação atípica, pior é encarar a morte de um pai ou mãe, tia ou tio por causa do vírus. O medo da morte é apresentado diariamente nas notícias. Como se pode ajudar a ultrapassar este medo da morte pelo vírus? Ora bem, sentindo muita pressão do tempo, eu diria que isto que vivemos hoje confronta-nos com a ideia de morte, mas que nós hoje habituámos-nos a associar a morte à velhice, como se... enquanto que antigamente as pessoas não morriam só na velhice, as pessoas cresciam a ver irmãos morrer e, portanto, a morte era uma coisa muito mais natural, muito mais presente no dia a dia. Inclusive as pessoas associavam a morte ao nascimento, de modo que esta questão de como lidar com a morte no vírus toca de muito na questão geral, que é como lidar com a morte, que é sempre muito angustiante, quer seja num contexto de pandemia, quer não seja. E com a perda, e é sempre muito duro. Claro que é muito duro para uma criança pequena quando perde o pai ou a mãe ou uma pessoa muito próxima. Portanto, aí é preciso... Pronto, a criança possivelmente vai passar por um luto. Portanto, é aceitar que o luto, durante um certo tempo, vai ser o novo normal. E é reforçar a presença afetiva dos pais, dos familiares, da comunidade. E explicar e estar disponível para a criança. Sim. Ok. É isso. Não sei se a Leonor tem algum comentário. Não, era só isso. Queria agradecer muito ao Daniel o convite. Acho que, apesar das questões técnicas todas, as dificuldades das questões técnicas, foi muito bom. Eu gostei muito de estar aqui a Sim, acho que foi muito enriquecedor.
Até estou a sentir pena de termos que terminar, mas já estamos há 1 hora. Mas sinto que ainda havia muito por dizer. Fica para outra vez com as questões técnicas melhoradas. Exatamente. Ok, muito obrigado ao Leonor e também à Compácio, e muito obrigado a todos por participarem, e peço desculpa por não ter respondido às perguntas do Instagram, mas por questões técnicas eu não consegui vê-las. Portanto, eu tenho o meu visor bloqueado, eu não consigo puxar para baixo para ver as outras perguntas. Mas como o evento vai ficar gravado, eu vou ter o cuidado de as ver depois, e talvez as perguntas que ficaram por responder sejam um mote para lives futuros. Muito obrigada, então. Obrigado a todos, então. Boa tarde.